Shalom, shalom a todos. Nesta oportunidade eu quero estar falando sobre o livro de Marcos, capítulo de número 1, e no versículo de número 15, na minha peixita tem a epígrafes mais ou menos assim, olha só. Yoshua inicia a proclamação da mensagem de Teshuvá. Eu estou lendo aqui na minha peixita, no aramaico, Abessorá, segundo Marcos, capítulo de número 1 e versículo de número 15 diz o seguinte: E disse, está completo o tempo e está preparado o reino de Elohim. Façam Teshuvá e creiam na mensagem. Façam Teshuvá e creiam na mensagem. Brasil, faça Teshuvá e creiam na mensagem. O Yoshua HaMashiach começa sua mensagem dizendo ao povo, faça Teshuvá. E Yoshua HaMashiach, ele era um rabino por excelência. Amados, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o sistema religioso brasileiro vai sofrer um grande golpe. Sabe por quê? Porque nós, na verdade, não fomos totalmente evangelizados. Nós fomos catequizados. E Yoshua começa a sua mensagem dizendo, faça Teshuvá porque o reino de Elohim está preparado. O reino está preparado, mas é necessário fazer Teshuvá. Se nós não passarmos por uma Teshuvá, nós não conheceremos o reino de Elohim. É o que está dizendo aqui no original. Precisamos passar por uma Teshuvá. Mas o que é isso, Erisvaldo, Teshuvá? Nós temos vivido dentro de um sistema religioso brasileiro, numa contaminação da língua gregoriana. Temos teólogos que defendem a pseudo-teologia gregoriana. Temos sido levados a entender os textos sagrados dentro de uma psique gregoriana. Mas nós temos que entender o seguinte, que os textos sagrados foi escrito num ambiente totalmente judaico. Os livros da Torá nos diz o seguinte, que a salvação vem do judeu. O nosso Messias, ele é judeu. O nosso Mashi, ele é judeu. E além de ser judeu, ele é um rabino. E rabino, já se sabe como é que é. Rabino não fala tudo de vez. Ele vai deixando os pontos de interrogação para aqueles que são verdadeiramente os seus talmudim. Sigam e descubra os segredos por trás de cada ensinamento que o rabino Yoshua HaMashiach deixou aos seus talmudim. Nós temos sido catequizados dentro de uma teologia gregoriana e o sistema religioso brasileiro vai sofrer um grande golpe. Eu quero lhe dizer que todos nós precisamos passar por uma Teshuvá. Teshuvá é voltar aos textos originais. Teshuvá é voltar às raízes da qual nós fomos chamados pelo Mashiach. Fazei Teshuvá de entendimento da palavra. Temos que entender o livro de Torá. Temos que entender o Abessorá, porque Bessorá, conhecido no país Brasil, nas traduções aí, de Evangelho, Bessorá é o nome original no aramaico. Nós temos sido catequizados dentro de uma cultura gregoriana. Os líderes estão muito acomodados com a pseudo-reforma do pseudo-reformador Martinho Lutero. Nós fomos enganados por muito tempo, mas os textos sagrados da Bessorá, segundo João, diz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto pela verdade que liberta ou você quer continuar no engano do sistema religioso? O sistema religioso não quer que você descubra as verdades por trás dos textos sagrados dentro da Bessorá, dentro dos ensinamentos do Mashiach, porque o Mashiach ele era um judeu rabino, e rabino não ensina tudo de vez. Então é tempo de nós fazermos Teshuvá de conhecimento. Há muitos materiais bons, inclusive eu estou aqui com a peixita que traz
a Bessorá, né, dos ensinamentos do Mahdi, apresentada pelos seus Talmudim, numa linguagem aramaica, a língua irmã do hebraico. Nós temos que entender a cultura judaica, nós temos que entender a cultura. Nós não podemos, de modo nenhum, querer entender os textos sagrados dentro de uma cultura gregoriana. Senhores e senhoras, é momento de nós nos despertarmos, porque a trompeta está sendo tocada. Fazei teshuvá. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, o Mahdi inicia sua mensagem como um verdadeiro rabino, dizendo: o reino de Elohim está completo, está preparado. Agora, façam teshuvá e creiam na mensagem. Precisamos voltar às nossas raízes. As nossas raízes não veio de Roma. As nossas raízes não veio de cultura gregoriana. As nossas raízes é judaica, cultura judaica cristã. Para entendermos o que o Rabino Jesus ensinou, temos que entender a cultura judaica cristã. E pela falta de conhecimento da cultura judaica cristã, tem-se cometido muitos erros teológicos. Muitos erros teológicos têm se cometido ao longo dos anos, porque o sistema religioso tem se acomodado com a pseudo-reforma de um pseudo chamado Martinho Lutero. Eu espero que o Eterno te leve ao entendimento mais profundo. E precisamos, de igual modo, todos passar por uma teshuvá e conhecer os textos sagrados dentro da sua originalidade. Os textos sagrados foi escrito dentro de uma cultura judaica cristã. Não foi escrito dentro de uma cultura gregoriana. O maior problema está aí porque nós não procuramos entender a Torá e nem a Bessorá. E ficamos seguindo o sistema religioso na sua estupidez, na sua ignorância. Amados, é tempo de despertarmos e buscarmos voltarmos à nossa origem, às nossas raízes. E as raízes da fé cristã é a cultura judaica. Queira ou não, o nosso Messias, ele é um judeu. E além de judeu, ele é um excelente rabino. Rabino por excelência. Amados, não se engane com um sistema religioso que está em nossa nação. É tempo de teshuvá, libertação. É tempo de retorno às raízes da fé cristã, da cultura judaica cristã. Shalom, shalom a todos. Nesta oportunidade eu quero estar falando sobre o livro de Marcos, capítulo de número 1, e no versículo de número 15, na minha peshita tem a epígrafes mais ou menos assim, olha só. Yoshua inicia a proclamação da mensagem de teshuvá. Eu estou lendo aqui na minha peshita, no aramaico, a Bessorá, né? Segundo Marcos, capítulo de número 1 e versículo de número 15 diz o seguinte: e disse, está completo o tempo e está preparado o reino de Elohim. Façam teshuvá e creiam na mensagem. Façam teshuvá e creiam na mensagem. Brasil, faça teshuvá e creiam na mensagem. O Yoshua HaMashiach começa a sua mensagem dizendo ao povo: faça teshuvá. Yoshua HaMashiach, ele era um rabino por excelência. Amados, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o sistema religioso brasileiro vai sofrer um grande golpe. Sabe por quê? Porque nós, na verdade, não fomos totalmente evangelizados. Nós fomos catequizados. E Yoshua começa a sua mensagem dizendo: faça teshuvá, porque o reino de Elohim está preparado. O reino está preparado, mas é necessário fazer teshuvá. Se nós não passarmos por uma teshuvá, nós não conheceremos o reino de Elohim. É o que está dizendo aqui no original. Precisamos passar por uma teshuvá. Mas o que é isso, Erisvaldo, teshuvá? Nós temos vivido dentro de um sistema religioso brasileiro, numa contaminação da língua gregoriana. Temos teólogos
que defende a pseudo-teologia gregoriana. Temos sido levados a entender os textos sagrados dentro de uma psique gregoriana, mas nós temos que entender o seguinte, que os textos sagrados foi escrito num ambiente totalmente judaico. Os livros da Torá nos diz o seguinte, que a salvação vem do judeu. O nosso Messias, ele é judeu. O nosso Mashi, ele é judeu. E além de ser judeu, ele é um rabino. E rabino, já se sabe como é que é. Rabino não fala tudo de vez. Ele vai deixando os pontos de interrogação para aqueles que são verdadeiramente os seus talmudim, sigam e descubram os segredos por trás de cada ensinamento que o Rabino Yoshua Hamashi deixou aos seus talmudim. Nós temos sido catequizados dentro de uma teologia gregoriana e o sistema religioso brasileiro vai sofrer um grande golpe. Eu quero lhe dizer que todos nós precisamos passar por uma teshuvá. Teshuvá é voltar aos textos originais. Teshuvá é voltar às raízes da qual nós, fomos chamados pelo Mashi. Fazei teshuvá de entendimento da palavra. Temos que entender o livro de Torá. Temos que entender a Bessorá, porque Bessorá, conhecido no país Brasil, nas traduções aí de Evangelho, Bessorá é o nome original no aramaico. Nós temos sido catequizados dentro de uma cultura gregoriana. Os líderes estão muito acomodados com a pseudo-reforma do pseudo-reformador Martim Lutério. Nós fomos enganados por muito tempo, mas os textos sagrados da Bessorá, segundo João, diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto pela verdade que liberta ou você quer continuar no engano do sistema religioso? O sistema religioso não quer que você descubra as verdades por trás dos textos sagrados dentro da Bessorá, dentro dos ensinamentos do Mashi, porque o Mashi ele era um judeu rabino, e rabino não ensina tudo de vez. Então é tempo de nós fazermos teshuvá de conhecimento. Há muitos materiais bons, inclusive estou aqui com a peshita que traz a Bessorá, dos ensinamentos do Mashi, apresentada pelos seus talmudim, numa linguagem aramaica, a língua irmã do hebraico. Nós temos que entender a cultura judaica, nós temos que entender a cultura. Nós não podemos, de modo nenhum, querer entender os textos sagrados dentro de uma cultura gregoriana. Senhores e senhoras, é momento de nós nos despertarmos, porque a trompeta está sendo tocada. Fazei teshuvá. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, o Mashi inicia sua mensagem como um verdadeiro rabino, dizendo: o reino de Elohim está completo, está preparado. Agora, façam teshuvá e creiam na mensagem. Precisamos voltar às nossas raízes. As nossas raízes não veio de Roma. As nossas raízes não veio de cultura gregoriana. As nossas raízes é judaica, cultura judaica cristã. Para entendermos o que o Rabino Jesus ensinou, temos que entender a cultura judaica cristã. E pela falta de conhecimento da cultura judaica cristã, tem-se cometido muitos erros teológicos. Muitos erros teológicos têm se cometido ao longo dos anos, porque o sistema religioso tem se acomodado com a pseudo-reforma de um pseudo chamado Martim Lutério. Eu espero que o Eterno te leve ao entendimento mais profundo. E precisamos, de igual modo, todos passar por uma teshuvá e conhecer os textos sagrados dentro da sua originalidade. Os textos sagrados foi escrito dentro de uma cultura judaica cristã. Não foi escrito dentro de uma cultura gregoriana. O maior problema está aí porque nós não procuramos entender a Torá e nem a Bessorá. E ficamos seguindo o sistema religioso na sua estupidez,
na sua ignorância. Amados, é tempo de despertarmos e buscarmos voltarmos à nossa origem, às nossas raízes. E as raízes da fé cristã é a cultura judaica. Queira ou não, o nosso Messias, ele é um judeu, e além de judeu, ele é um excelente rabino por excelência. Amados, não se engane com um sistema religioso que está em nossa nação. É tempo de teshuvá, libertação. É tempo de retorno às raízes da fé cristã, da cultura judaica cristã.